Fala galera. Fala comigo aí. Aqui quem fala é o professor Pedro Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo aí na sua casa, no seu aparelho celular, no seu tablet, qualquer aparelho que você esteja na condição de estar portando e possa assistir essa aula maravilhosa. Eu estou aqui contribuindo contigo, sou o PG, não estou na condição e estou aqui para poder te ajudar. A gente vai falar aqui sobre o nosso querido módulo 6, que na verdade é uma continuação da matéria de relevo, né? Relevo é um conteúdo que começou lá atrás e esse módulo 6 da Geografia 1 de hoje fala especificamente sobre a estrutura geológica e a coluna geológica da Terra, beleza? Primeiro desafio que a gente tem, galera, esse módulo é um módulo mais curto mesmo, tá? Primeiro desafio que nós temos é conseguir trabalhar com vocês aí o que? As definições sobre o que é a estrutura geológica, né? De que maneira ela se comporta. A estrutura geológica é basicamente, né, uma representação da natureza das rochas e da forma como elas estão dispostas na crosta terrestre. Basicamente a Terra ela tem uma idade aproximada, né, de 4,6 bilhões de anos, e essa idade é dividida naquilo que nós chamamos de tempo geológico. Né? Muito cuidado, não associar aí ao tempo histórico, porque o tempo histórico, né, ele representa o nosso tempo, né, dos seres humanos. Aquilo que tem 5, 10, 15 anos, para a gente já é algo muito velho. Para a Terra, ele não simboliza nada. Para a Terra, 10, 15, 20 anos não significa nada de especial, tá? Na verdade, 1 milhão de anos para a Terra não significa nada. A gente vai entender por quê quando chega aqui nas eras geológicas, tá? A Terra divide sua idade, né, o seu tempo, né, a gente divide, né, na verdade não é a Terra que divide, a gente divide a idade da Terra em 4 períodos, né, em quatro eras, né, que são a era pré-cambriana, né, dividida em proterozoico e arqueozoico, né, mais especificamente arqueozoico e proterozoico. Você tem a era paleozoica, depois você tem a era mesozoica e depois você tem a era cenozoica, que também divide-se aí geralmente em terciário e quaternário. Né? A era do pré-cambriano, que você está vendo aí, ó, é o iniciozinho da formação da Terra, essa parte laranja aí. Essa espiral mostrada aí para você é para tentar fazer uma comparação de quanto tempo durou cada era. Você repara que o pré-cambriano é muito mais longo. Olha aí, ó. Ele vai de 4,6 bilhões de anos até mais ou menos 550, né, 590, vamos botar aí, né, milhões de anos. Então você vai ter aí a formação das rochas mais antigas, você vai ter a formação das primeiras formas de vida, né? E o mais legal de tudo, você vai ter aí a formação de uma estrutura que nós chamamos de estrutura dos escudos cristalinos, que representa uma estrutura de relevo das mais velhas que existem. Então a gente vai falar depois dos escudos cristalinos e você vai ver que isso tem uma influência, tem uma consequência para essa estrutura de relevo, beleza? Aí depois você tem o Paleozoico, que está aí, ó, que é a partezinha amarela, tá vendo que ele já é bem menor, onde você vai ter a formação de rochas sedimentares, de algumas plantas terrestres, né, de alguns anfíbios, insetos. Repara que a vida já aparece muito mais constante, né, nessa era geológica. E aí no Paleozoico, né, como a gente está trabalhando, você vai ter também uma coisa muito importante, que são as reservas de carbono, né, as reservas carboníferas. Tem um pedaço do Paleozoico chamado de carbonífero, beleza? O PG tem tudo a ver com carbono? É claro, né, Nen? O próprio nome já diz, né? Não dá esse mole não. O carbonífero representa um pedaço da era paleozoica e esse carbonífero representa as jazidas, né, de carvão, petróleo e gás que hoje em dia nós estamos explorando. Lembra que você aprendeu que os dinossauros morreram, foram soterrados e aí deram origem ao petróleo? Então, isso é mentira, porque os dinossauros vêm depois dessa era, beleza? Aí depois você vai ter aí, né, depois do Paleozoico, você vai ter a era verdinha, né, que é o Mesozoico, né? Aí vão surgindo alguns mamíferos, vão surgindo, né, dinossauros, né? Depois os últimos dinossauros, alguns pássaros, algumas outras plantas com flores, né? Aí você tem todo esse período do Mesozoico, um pedaço do Mesozoico, um pedaço muito famoso que você conhece bem dos filmes, que é o período Jurássico, ou seja, né, você lembra logo do Jurassic Park, né, do Parque dos Dinossauros. Então assim, essa era geológica é uma das mais famosas, né? E ela, para o Brasil, tem uma importância grande porque foi durante essa era geológica que houve a separação da América e da África, né? A separação aí da Gondwana.
né, que é uma subdivisão da Pangeia, né? A Pangeia dá origem a dois pedaços, Laurásia e Gondwana, e o pedaço da Gondwana dá origem à América e à África, né? Não esqueçamos disso. Depois a gente vai ter a Era Cenozoica, né, que representa essa partezinha rosa que você está vendo aí, ó, onde surgem as montanhas, né, os Alpes, ou seja, é uma era mais jovem, mais recente, né? E é exatamente essa era recente e jovem onde nós temos as grandes montanhas. E isso está associado a uma estrutura de relevo chamada de dobramento moderno. A gente vai falar depois também. Está associado também e tem uma característica, uma consequência, devido à sua idade. O fato de ser jovem traz como consequência aí, né, algumas paradinhas legais. Então, para a gente começar a falar, antes de falar sobre as eras geológicas, nós temos os tipos de rocha. Basicamente, nós temos, perdão, antes de falar sobre as estruturas de relevo, nós temos aí os tipos de rocha, que são três, né? Você tem as rochas sedimentares, as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, né? Basicamente a rocha é um agregado litificado, ou seja, um agregado sólido, um agregado composto aí por mais de um mineral, né? E aí você tem como característica aí da rocha sedimentar, né, uma formação onde houve ali a consolidação dos sedimentos, para você conseguir entender a colagem dos sedimentos, né, um colando no outro, e aí você tem a formação de quilômetros de rocha sedimentar. Aquilo que você vê, por exemplo, na praia. Tu olha assim para a areia e vê uma pedrinha se formando. Aquela pedrinha seria um princípio de rocha sedimentar. Beleza? Imagina aquilo ali em muitos metros, tá? Dá origem a uma grande rocha sedimentar para a gente. Aí os exemplos que nós temos, ó, você vê aí ao longo do tempo os rios, né, vão carregando os sedimentos, eles vão se depositando e aí dá origem a essa coisa maravilhosa, você está vendo aí, que é uma rocha sedimentar, bem bonita aí, ó, com várias linhazinhas representando que o rio carregou mais matéria orgânica num período, menos matéria orgânica num outro período, e aí deu origem a essa gigantesca rocha aí ao longo do tempo. Belezinha? Aí você tem como um segundo tipo a rocha magmática, que é aquela rocha que está associada aí, né, à consolidação do magma, né? O vulcão tem uma participação muito grande nisso, porém existem dois tipos de rocha magmática. Tem aquela rocha que se forma fora do vulcão e tem a rocha que se forma dentro do vulcão. A rocha que se forma dentro do vulcão é chamada de intrusiva, né? Só lembrar aí, ó, de importação, né? De interno, beleza? As rochas plutônicas ou intrusivas formam-se dentro do vulcão. Ao longo do tempo, ela vai se formando sem precipitação, sem ser de uma hora para outra. Ao longo do tempo, ela vai se formando com calma. Deu tudo certo. E nós temos também as rochas vulcânicas ou extrusivas, ou seja, extrusiva, né? Você que vive o cotidiano aí, ó, você que já viveu o relacionamento, ex está fora da vida, não é? Então, ó, extrusivo, externo, está fora. Por isso que você tem a formação aí depois que tem a erupção vulcânica. Vai ter erupção vulcânica, o vulcão, né, vai, entre aspas, cuspir aquela lava e aquela lava vai entrar em contato com a temperatura ambiente ao se solidificar, dá origem à rocha vulcânica ou extrusiva. E ela é diferente, PG? É diferente, tá? As duas são férteis, né? Dão origem a solos férteis por conta da composição mineralógica. Mas o fato é que elas são diferentes. Mas como é que eu vou conseguir enxergar isso? Não tem mistério, olha aí que maravilha, ó. Você tem do lado esquerdo aí, né, uma rocha que é o granito, que você usa na tua casa, né, uma pedra de granito, como a galera costuma dizer, né, o granito está aí para você vê os cristalzinhos dele, você vê, né, os minerais, né, essas muitas cores, essas muitas pintas, evidenciando as diferentes composições do granito, enquanto que no basalto, ao lado dele direito aí, ó, você não enxerga nada. Por quê? Porque ele se formou de uma hora para outra, houve erupção vulcânica e a partir daí surgiu, né, o nosso querido basalto. Alegria? E para terminar, a rocha metamórfica, né? Metamórfica, metamorfose, mudança, transformação. O que é a rocha metamórfica? É uma rocha que já existia e agora passou por um processo de mudança, né? Houve a temperatura, houve a pressão atuando e aí a rocha deixou de ser o que era, passou a ser algo diferente, né? E aí você tem a formação, né, de rochas como gneiss, como mármore, que você também utiliza na tua casa, beleza? E principalmente aí, galera, quem vai modificar tudo, o agente modificador, é a temperatura e a pressão. A rocha estava lá bonitinha do jeito dela. Aí a temperatura vai variar muito ou a pressão vai variar muito e a partir daí a rocha se altera, né? Altera a sua característica. Belezinha? E aí, para a gente fechar, a gente tem aí as três estruturas de relevo, né? Que são basicamente as bacias sedimentares, tá? Os escudos cristalinos
e os dobramentos modernos. Primeiro você tem as bacias sedimentares aí, ó, são composições extensas, né, e formadas de rochas sedimentares, ou seja, a principal rocha que você vai ter na bacia sedimentar é a rocha sedimentar, curiosamente, né, é óbvio que você vai associar esse nome, são as mais extensas estruturas, né, no caso brasileiro, você vai ter cerca de 64% do nosso território composto por bacia sedimentar. E qual é a principal relevância da bacia sedimentar para a gente? A principal relevância é que a bacia sedimentar permite o acúmulo de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, gás, carvão, outros fósseis qualquer, de um inseto, de um réptil, de uma borboleta, do que seja, tá? Qual é a ideia? A ideia é te mostrar que toda vez que eu tenho que achar petróleo, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é se tem ali rocha sedimentar, bacia sedimentar. Se tiver, eu consigo encontrar, beleza? Então, PG, aqui no Brasil, onde a gente extrai o petróleo ali na bacia de Campos, então o próprio nome já diz, bacia de Campos. Exatamente, é uma bacia sedimentar. Ah, lá no Texas, nos Estados Unidos, onde os caras extraem petróleo, mesmo exemplo, é uma bacia sedimentar. Por quê? Porque se não for bacia sedimentar, tu não vai encontrar petróleo. Você vai até tentar errar, jovem, mas tu não vai conseguir. Por quê? Porque não dá para tu errar isso, tá? Apareceu bacia sedimentar, tu já associa logo a combustível fóssil, tá? Escudo cristalino, automaticamente também tem uma relação. Os escudos cristalinos são as estruturas mais velhas que existem, são muito antigas, tá? São das primeiras eras geológicas que surgiram. Basicamente você vai ter ali rocha magmática, né, ou ígnea, e rocha metamórfica, né, são dois tipos de rocha mais associados. Você vai ter, por conta, né, dessa idade dele ser muito velho, são áreas estáveis, ou seja, são áreas que não tremem, são áreas que não estão associadas a terremotos, a erupções vulcânicas, são áreas mais tranquilas de você conseguir construir e viver, né? Você tem poucos terremotos, tem pouca atividade vulcânica e geralmente no escudo cristalino você vai dar origem aos planaltos, né? Enquanto que lá na bacia sedimentar você dá origem geralmente às planícies. E o mais legal de tudo é que aí planalto e planície a gente vai ver depois, né? Com as classificações do relevo brasileiro. Mas o fato é que o mais legal de tudo é que assim como na bacia sedimentar eu encontrava, né, combustíveis fósseis, nos escudos cristalinos eu também vou encontrar algo. Eu vou encontrar minérios de ferro. Então, quero produzir minérios de ferro, quero produzir ouro, né, lá na Serra de Carajás, no Pará, lá no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de ter escudos cristalinos. Senão, eu não vou conseguir encontrar nada disso no subsolo. Vou encontrar outra coisa. Agora, minério de ferro, não. Isso explica, por exemplo, por que os portugueses, ao chegar ao Brasil, lá na aula de história você aprende, eles demoraram a encontrar ouro, prata, metais preciosos. Por quê? Porque eles ocuparam primeiro o litoral brasileiro. E o litoral brasileiro essencialmente é composto por bacias sedimentares. Belezinha? Agora, para terminar, nós temos os dobramentos modernos, que são basicamente aí a terceira estrutura, né? O próprio nome já diz, dobramento moderno. Então está associado à era cenozoica, a parte mais jovem, beleza? Da Terra, a parte mais moderna, por isso que é dobramento moderno, tá? Ela está associada aí ao choque, né, ao contato, às placas tectônicas, e por isso que, enquanto na bacia sedimentar eu vou encontrar combustível fóssil, no escudo cristalino eu vou encontrar, perdão, na bacia sedimentar eu vou encontrar petróleo e carvão e gás. Lá no escudo cristalino eu vou encontrar minério de ferro. No dobramento moderno eu vou encontrar erupção vulcânica e terremoto. É o que basicamente você vai encontrar. No dobramento moderno você vai encontrar instabilidade, beleza? É por isso que determinados lugares, como o Japão, por exemplo, sofrem muito devido à atividade de abalo sísmico, devido à atividade vulcânica na Europa, nos Estados Unidos também. E por isso que o Brasil não sofre. Por quê? Na verdade, sofre pouco, né? O Brasil tem terremotos, só que todos de baixa intensidade. O Brasil sofre pouco. Por quê? Porque você tem aqui no Brasil 64% de bacias sedimentares, 36% de escudos cristalinos e 0% de dobramentos modernos. Ou seja, o Brasil não tem essa dinâmica aqui no nosso território. Por isso que a gente está, entre aspas, livre disso aí. Alegria pura? Belezinha? Mistério zero? Tranquilidade? Então, beleza, jovem. Posto isso, a gente encerra o nosso módulo aí, falando sobre as estruturas de relevo e a coluna geológica, e fecha contigo o módulo 6 aí da nossa Geografia 1. Alegria pura? Belezinha? Tranquilidade total? Então, ó, qualquer dúvida, estamos aí. Um grande abraço a todos e nunca esqueça, professor Pedro Gabriel,
trabalhando com você, porque você nunca caminhará sozinho. Grande abraço, tchau, tchau.